Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez para continuar as aulas de Direito Empresarial, hoje dando sequência na parte de propriedade industrial. Faremos uma breve recapitulação, né, com o Dr. Gabriel, e em seguida daremos sequência aos nossos estudos. É com você, Gabriel. Muito bem, meus amigos, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, com você, André, para nós darmos continuidade aos nossos estudos a respeito do direito empresarial e, particularmente no dia de hoje, aprofundarmos a questão relativa à marca, né, e também ao desenho industrial. Pessoal, nós vimos na última aula algumas informações, claro que muito breves, muito sucintas, sobre patente, sobre registro de patentes, sobre a autarquia federal responsável por fazer todo o registro, toda a parte burocrática dessas questões, que no caso é a INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A gente viu que ele é subordinado ao Ministério do Comércio Exterior. A gente viu no que consiste a patente, qual que é o objeto desse registro concedido por parte do Estado. Vimos também que a diferença entre invenção e modelo de utilidade, qual que é o regramento que a lei específica de propriedade industrial, a lei 9279 de 96, estabelece a esse respeito. O prazo de vigência, por assim dizer, da exploração em caráter exclusivo de uma invenção, de um modelo de utilidade, são 20 anos, 15 anos, dependendo da situação. A gente viu a possibilidade de cessão, ou seja, transferência desses registros, desses títulos, né, de um conhecimento, de uma invenção, de um modelo de utilidade, de algo que aprimora uma realidade pré-existente. E nós vimos também, por fim, algumas noções básicas sobre a responsabilidade, melhor dizendo, as relações de emprego e as invenções ou modelo de utilidade. Então, aquela situação em que um empregado, se utilizando da estrutura empresarial, faz algum tipo de invenção, melhora uma técnica existente, como que os benefícios decorrentes da chancela estatal, do registro do Estado reconhecendo esse direito, vai se dividir, vai se espraiar entre o empresário, o empregador e o funcionário. Eu acho que, em resumo, né, muito resumido, com perdão do trocadilho, foi isso que a gente viu na aula passada. André, vamos dar continuidade a partir de hoje. É isso aí, Gabriel. Depois de uma breve explanação, a recuperação da memória aí dos alunos e dos ouvintes, nós daremos sequência aqui falando um pouquinho sobre desenho industrial, né? O que é propriamente o desenho industrial, pessoal? São os registros concedidos pelo INPI. Diferente dos bens industriais, os desenhos industriais são conhecidos como o design, né? É a marca, né? Que depois, destrinchadamente, nós falaremos. O registro, primeiro, guarda algumas semelhanças com a patente de invenção ou de modelo de utilidade. Porque antigamente os desenhos industriais eram patenteados e não registrados. A partir do regramento, né, que nós tivemos a aplicação da lei, isso aí passou a ser registrado e não patenteado. E como que são as características, né, os requisitos para ser considerado um desenho industrial? Ele tem que ter aplicado a sua novidade, originalidade e desimpedimento, certo? Então, a gente vai falando aqui no cerne dessa explanação, onde um desenho industrial, ele é novo quando não compreendido, né, no estado da técnica. Então, por exemplo, uma evolução industrial, nós criamos um novo produto. A partir do ponto que se criou um produto, a gente vê muito isso na indústria automobilística, né? Vocês podem até perceber que é muito próximo, né, ao desenho industrial dos automóveis hoje em dia. Mas eles têm alguma divergência, alguma discrepância no seu estado. Ou seja, mesmo que seja bem próximo, há um requisito, há uma forma de mudar o seu design. Isso trazendo a novidade. A originalidade é a apresentação de uma configuração visual diferente, como eu disse. Qualquer coisa que seja
um farol arredondado ou com design lateral ou design em losango, qualquer coisa que traga uma originalidade, algo que nenhum outro tem, né? Eles são muito próximos, mas você vê, sempre que você analisar, você vai achar alguma coisinha. E o desimpedimento, que a lei estabelece 13 impedimentos à concessão do registro do desenho industrial. Não pode ser registrado o desenho que tem natureza puramente artística, né? Então, há uma distinção também entre o desenho industrial e o desenho artístico. A gente tem que tomar muito cuidado com esse entrave também. E que ofende a moral e os bons costumes, a honra e a imagem das pessoas, ou atende contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, ou contra ideais ou sentimentos dignos de respeito e veneração. Então, pessoal, todo e qualquer design, né, desenho industrial também tem que tomar muito cuidado com essas ações. Então, toda pessoa que for desenvolver uma marca, for desenvolver um desenho industrial, ele tem que se atentar a qualquer estilo, uma cruz, por exemplo, né, trazer bem fácil a exemplificação. Nós temos que tomar muito cuidado com a exemplificação que pode trazer algo que seja atrelado à questão cultural, à questão religiosa. Um exemplo para a gente tratar aí. Uma questão vulgar, uma determinação essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Beleza? André, só dando continuidade no que você já disse, eu acho importante a gente mencionar, além dos requisitos para o registro de uma marca perante o NPI, perante essa autarquia federal, é também o prazo para a vigência, para a exploração dessa marca, né? Mas antes disso, eu gostaria de reforçar num aspecto que diz respeito ao próprio conceito de marca. Porque a marca, ela é nada mais, nada menos do que a identificação visual da atividade empresarial. De modo que a marca, a ideia é você distinguir, é você individualizar aquela atividade econômica, de modo que ela não possa gerar confusões entre os consumidores ou entre os demais atores do mercado, os players, né? Então, é muito importante que exista essa identidade, que respeite toda a legislação, a moral, os bons costumes, né, e que tenha esse efeito apelativo. O efeito apelativo, seja do ponto de vista das formas, das cores, da escrita, da redação, até mesmo uma escrita com um estilo próprio, com algum efeito sonoro, com algum efeito visual muito particular. Tudo isso, então, é protegido pelo nosso direito, protegido como um direito fundamental. Tá? Então, falando propriamente, gente, da questão dos prazos, né? Os prazos, assim como as patentes, as cartas patentes, eles contam, eles são contados a partir do momento em que há a entrega do procedimento, do requerimento de registro perante o NPI. Então, é aí que vai dar início, que vai ter início, né, a vigência, o período de vigência da proteção do desenho industrial, que, como regra geral, é de 10 anos, né, a partir desse depósito, então, do documento perante a autoridade competente, e este período pode ser prorrogado, diferentemente do que nós comentamos na carta patente. Então, é possível 3 períodos de prorrogações sucessivos, né, de 5 anos. Então, é possível um prazo inicial de 10 anos e depois 3 sucessivas prorrogações, cada qual com, no máximo, 5 anos. E eu acho interessante também nós já adentrarmos, André, na questão dos requisitos para o registro, né? Então, que você já mencionou, né? Os requisitos essenciais de novidade, de originalidade, essa identidade visual, né? E também, já fazendo um link com a minha área de atuação profissional, que é a área criminal. Nós vamos observar que essa lei estabelece um regramento acerca dos crimes de concorrência desleal. Então, quando existe uma competição, gente, o mercado de consumo, o mercado produtivo, ele está permanentemente em competição. Claro, é bom que isso se suceda, porque é só assim que a gente vai ter uma melhoria na técnica, uma melhoria na prestação dos serviços e na oferta de produtos.
né? Se não tiver esse desempenho, essa pressão gerada pela concorrência para atender uma demanda surgida no mercado de consumo, no meio social, as empresas não vão ter incentivos para produzir, para melhorar, para baratear, né, todos os insumos e todos os objetos de consumo que são produzidos diuturnamente. Então, a lei estabelece algumas diretrizes para coibir a concorrência desleal. Então, existe uma concorrência, ela é produtiva, ela é virtuosa, é boa e desejável. Agora, a concorrência desleal, que viola a legislação, que viola os parâmetros de boa-fé, as boas práticas de mercado, a moralidade, aí isso deve ser coibido pelo direito, como de fato é, né? Então, a concorrência desleal, ela está caracterizada por um ato contrário a essas práticas de honestidade, de boa-fé, no que tange tanto a matéria comercial como industrial, né? E a lei de propriedade industrial que a gente fez referência, que é uma legislação de 1996, ela protege, ela visa coibir essas práticas desonestas, tipificando de maneira muito expressa e também de forma muito peculiar no nosso ordenamento jurídico, algumas práticas caracterizadoras desses abusos, desses desvios mercadológicos, por assim dizer. Então, só para vocês terem uma ideia, no artigo 195, diz o seguinte: comete crime de concorrência desleal quem publica, por qualquer meio, falsa afirmação em detrimento de concorrente com o fim de obter vantagem, presta ou divulga acerca de concorrente falsa informação com o fim de obter vantagem, emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio clientela de outrem, usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos. Então, é só imaginarmos o cidadão que pega o letreiro da Coca-Cola e fala, ó, vou fazer um refrigerante aqui, uma fórmula assemelhada, e a identidade visual da empresa eu vou utilizar, entendeu? A revelia de qualquer autorização, de qualquer legitimidade para tanto, né? É uma figura que se encaixa perfeitamente nesse inciso que a gente acabou de ler. Então, usa ainda, inciso 5, ó, indevidamente nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda, ou tem em estoque produto com essas referências. Substitui pelo seu próprio nome ou razão social em produto de outra, né, o nome ou razão social desse, sem o seu consentimento. Então, uma confusão, né, entre as práticas e tantas outras condutas. Vale dizer também que esses crimes, gente, eles são perseguidos mediante ação penal privada. Então, é o titular daquele direito que vai promover não só a responsabilidade no âmbito civil, mas também a responsabilidade criminal de alguém. Quando nós dizemos que a responsabilidade, a apuração criminal vai se dar mediante queixa do ofendido, e queixa nada mais é do que uma petição inicial que vai startar o processo criminal contra alguém, é que fica na titularidade, na conveniência e na oportunidade do ofendido a deflagração de um processo que visa estabelecer, via de regra, uma pena privativa de liberdade para alguém, né? Para uma pessoa física específica. Então, para os sócios gerentes, para os administradores, para aqueles componentes do quadro societário responsáveis diretamente, que agiram com intenção, com consciência, para praticar as condutas ilícitas tipificadas na lei de propriedade industrial. André, é com você. Depois dessa explanação mais criminalista, né, da versão da propriedade intelectual e propriedade industrial, cabe a observação de que é um assunto muito sério, né, onde as empresas elas estão lá para desenvolver os seus dispositivos, os seus regramentos, as suas tecnologias. Então não cabe mais aquele viés de tirar uma vantagem em cima de uma cópia de um bem ou de um desenho industrial ou marcas propriamente dita, como o Gabriel bem citou. Falaremos agora um pouco de marca, né, conceito de marca. É o sinal distintivo determinado, produto ou serviço, para que se possa ser reconhecido pelos consumidores, né, como foi bem, já adiantou a questão da marca Coca-Cola, né. Toda e qualquer marca de renome, ela ainda tem um outro requisito que ela passa a ser de significância para a sociedade também. Então tem que tomar muito cuidado quando alguém
pura e simplesmente tentar buscar esse tipo de lembrança, né? Ou até mesmo a cor dela, ela é desmistificada, né? Nós temos aqui no artigo 124 alguns exemplos de que não podem ser registradas, né, como marca, como os brasões, armas, medalhas, né, que são mais a área do exército, né, letra, algarismos, expressões de figura, designação, sigla, entidade de órgão público, também não pode. Reprodução ou imitação de elemento característico diferenciador de título, estabelecimento de empresa de terceiros, também tudo isso que pode causar confusão ou associação a esses sinais distintivos, também não podem ser registrados como marca. As principais espécies de marcas são as marcas por certificação, né? Marcas mistas e marcas nominativas, que são a combinação de palavras e números. Nós temos diversas marcas dentro da nossa cultura, né? Como a própria Coca-Cola, que a gente já falou, daí vinculações entre as figuras e a marca, como aquele acerto, né? Da Nike, o C da Coca-Cola, o M do McDonald's, a estrela da Mercedes, tudo isso não só remete à marca propriamente dita como forma escrita, mas também o seu logo, né? O seu logotipo como marca também. Então, André, também é importante citar isso. e foi muito importante você mencionar a questão das cores, porque isso é relevantíssimo. Recentemente, o McDonald's fez uma propaganda, né, em que não é mencionado em nenhum momento nenhuma letra, nenhuma identidade propriamente física, ou escrita, melhor dizendo, a respeito da atividade que estava se desempenhando e se desenrolando no comercial. Mas eles divulgaram maneiras de dizer, né, e as cores do McDonald's, né? Então, o amarelo significativo, bem chamativo, que é capaz de ter esse efeito apelativo mesmo, né, perante a sociedade. Então, até isso existe uma proteção legal. Fica fora de tutela, gente, tudo aquilo que disser respeito a questões gustativas, então, que não são passíveis de registro, né? Como é que eu vou registrar algo que está afeto ao paladar, ou à visão, ou à audição, né? Então é necessário que exista um registro dessa marca e um registro visual, um registro escrito, eminentemente escrito. E os requisitos para que esse registro ocorra, né, nós devemos também observar uma novidade relativa, então não é necessário uma novidade absoluta, algo extremamente que nunca foi feito, então é possível a combinação de elementos e informações pré-existentes, mas que conserve em si uma identidade que transmita uma relativa novidade. Né? É necessário também que não colida, que não haja colidência, que não haja conflito, contradição com outra marca de notório renome e reconhecimento. Né? Então, o exemplo que nós demos da Coca-Cola, do McDonald's, de alguma indústria automobilística. E, por fim, que haja um desimpedimento, que não tenha um registro precedente, uma solicitação de proteção dessa marca no registro competente. Né? Então, é bem interessante essas duas questões. André, você quer aprofundar mais neste assunto ou a gente pode pular? Acho que cabe falar a questão da vigência também, né, que ela é um pouco diferente da questão do desenho industrial, né? Ela trata, prazo de vigência dela é marca de 10 anos, né, contado da parte de concessão, e ela é prorrogável por períodos iguais e sucessivos, ou seja, os 10 anos, 10 anos, 10 anos, diferenciando dos 10, 5 e 5, conforme era o desenho industrial. Agora a gente pode falar um pouquinho também da questão da indicação geográfica, né, indicações geográficas, que é o sinal designativo. André, Pode falar. desculpe-me. André, eu acho que é interessante a gente abordar, antes de entrar nesse assunto, falar da extinção do registro, né, que é um ponto interessante, previsto lá no artigo 142
da Lei de Propriedade Industrial, gente, estabelece as hipóteses em que deve ocorrer, ou que pode ocorrer, o registro, a extinção do registro de uma marca, né? Então, primeiro, pela expiração do prazo de vigência, então 10 anos prorrogáveis por mais 10, sem limite para uma renovação, aqui é um ponto de destaque e de diferenciação no que se refere aos temas anteriormente discutidos, então não existe um limite para essa renovação, né? Pela renúncia parcial ou total, então, primeiro, a expiração do prazo sem que tenha havido uma renovação, né? A renúncia parcial ou total, então, o titular que tinha legitimidade e condições para pleitear o registro dessa marca, ele pode simplesmente renunciar, ou totalmente, ou parte desse desenho, dessa marca, né, que recebe a proteção do Estado. É possível também a caducidade, né, ou devido à inobservância do disposto no artigo 217, né, da Lei de Propriedade Industrial. E uma outra observação, que é importantíssima, que está relacionada com isso que eu acabei de falar, que é o fato de que a pessoa que tem um domicílio no exterior, ela deve constituir e manter um procurador, né, um procurador com poderes específicos, qualificado, e que tenha domicílio no país, no Brasil, onde a atividade econômica é desempenhada, né? Justamente para quê? Para que exista um controle, uma possibilidade de representação administrativa, judicial, e para receber citações e qualquer outro tipo de interpelação em nome da pessoa que goza da proteção legal atinente à marca. Eu acho que é isso. Podemos partir para o último tópico, André. É isso aí. Falando agora um pouquinho de indicação geográfica, nada mais é que criar o registro, criar a nominação pessoal registrada de áreas geográficas como uma cidade, como uma denominação de um estado, da qual nós temos algum regramento, ou temos uma diversificação, ou algo que é conhecido pela sociedade, né? Como, por exemplo, a gente sabe que a cidade de Franca é conhecida por sapatos, né? O Jaú também é conhecido por sapatos. Então, Bento Gonçalves pelos seus vinhos, né? Então, acaba sendo a indicação de procedência daquela região. Então, passa a se dar o registro pela procedência. Quando a gente vai fazer registro de queijo, de nominações de queijo, vai tratar de cidades lá de Minas Gerais. Então, nada mais é que a extensão da localização onde é produzido aquele bem. Então, também é bem difundida essa questão de nome geográfico também para a parte de registro industrial. Tratamos bem disso aí. Trouxe bem, né, Gabriel, os artigos 192, 193, 194, que são os regramentos da área criminal, né, pertinente à lei de propriedade industrial, e a repressão à concorrência desleal, né, Gabriel? A gente tem que trazer bem isso. E é uma repressão em várias frentes, tanto na frente penal, civil, administrativa, porque é um fenômeno conglobante, é um fenômeno que abrange uma série de esferas de controle e esferas de interesse, né, que precisa de uma atuação conjugada. E você bem tocou no último assunto, relacionado a essa indicação, esses interesses geográficos, né, que também recebem uma proteção especial, né, que precisam também, do mesmo modo que a gente já viu dessas outras atividades, receber um meio de exclusividade, de exteriorização, de manifestação econômica. É muito importante. Eu acho que é suficiente essas explicações e esses esclarecimentos para os nossos espectadores. Muito bem, pessoal. Nós estamos tentando ser o mais sucinto possível, afinal de contas é um curso de pequena monta, né? Então, agora, findando essa aula explicativa, falando de direito e propriedade industrial, na próxima aula nós falaremos de títulos de crédito, algo extremamente latente aí, que tem muito a ver com o direito empresarial.
e traremos algumas explicações sobre títulos e depois os regramentos também de ajuizamentos extrajudiciais, condições aí de execuções, tanto civis, tanto penais, que nós teremos a partir desses títulos. Beleza, Gabriel? Maravilha, André. Obrigado, mais um dia produtivo. E, pessoal, contem conosco, façam perguntas, que a gente vai respondendo na medida do possível, e esperamos contar com a vossa audiência na próxima aula, para tratarmos de um tema tão interessante, tão instigante, eu diria, que é títulos de crédito. Muito obrigado e até mais. É isso aí.